né? Gravado. Então é isso aí, senhoras e senhores. Vamos iniciando aí mais um estudo das nossas rodadas de estudo do Livro dos Espíritos. Como de praxe, não iniciamos com a Amanda, né? Que com certeza ela está tomando uma lapada de um vinhozinho tinto antes de poder entrar, né? Mas estamos aí com o nosso profeta do caos, o protegido de Bastet, senhoras e senhores, que todos os dias é visitado por aqueles felinos mandados pela deusa Bastet ao seu protegido, senhoras e senhores. O pretinho tá aqui, ó, tá deitado aqui. Está aí a prova, senhoras e senhores, que o horóscopo egípcio está certíssimo, senhoras e senhores. Estou aqui na Academia de Platão, senhoras e senhores. Vejam só, Academia de Platão. E o outro aí também, o nosso representante da era mesozoica, senhoras e senhores. Jorginossauros, jorgigienses, o nosso Jorginossauro jacareiense, senhoras e senhores. Jorginho tem até hoje moeda de 1 centavo, né? É o único. É isso aí, vamos lá. Estamos no capítulo 9, Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Iremos iniciar a pergunta 817, correto, meus amigos? Isso mesmo. Tá tudo... Babu, quando você fala, Babu, olha, para mim, a sua voz é quase a voz de Deus, é a voz do povo. E essa encarnação do Jorginho, ele tá perdido, né? Vai ter que começar tudo zero. Você viu que eu mandei lá, já caguei. Babu, Jesus está no leme. Jesus é nosso governador desse planeta, meu filho. Vamos embora. 817. O homem e a mulher são iguais diante de Deus e têm os mesmos direitos? Sim, Deus deu a ambos a compreensão do bem e do mal e a capacidade de progredir. Aqui é aquela pergunta não muito, assim, espiritual. Parece que faz uma pergunta mais material, né? Que ó, se homem e mulher tem diferença, não leva a questão espiritual. Mas aí os espíritos trazem, sim. Deus deu a ambos a compreensão do bem e do mal, porque são espíritos criados simples e ignorantes, sem sexo, e a capacidade de progredir, ou seja, eles já trouxeram para a questão espiritual, já amarraram, assim, ó, são todos iguais e todos têm as mesmas oportunidades. Babu, você colocou bem, porque essa pergunta aqui é uma pergunta para o século XIX, é uma pergunta material. Porque na pergunta do sexo dos espíritos, na pergunta 200, a resposta dos espíritos é a mesma coisa, porque aqui ele coloca na resposta também de maneira material. Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal. Na pergunta 200 da resposta, ele fala o seguinte: é o mesmo espírito que escolhe reencarnar a mulher ou homem, ou seja, o espírito aqui ele não poderia errar nesse sentido, porque se é o mesmo espírito que encarna um ou no outro, ou seja, e se é um princípio inteligente, a mulher ou o homem não pode ter menos ou mais inteligência ou igualdade. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, né? Na pergunta 201, ele fala assim, o espírito prefere encarnar homem ou mulher, né? E a resposta é muito interessante. Para o espírito, não importa o que ele vai encarnar, porque a questão básica do princípio inteligente na matéria é somente evolução. Eu acho muito interessante isso aqui. Agora, Jorginho, quando um burro fala, os outros dois abaixam a orelha. Agora quem vai dar aula é o nosso amigo senador. Primeiro, já colocando que a única representante feminina deste grupo não apareceu até o momento para comentar essa importante questão. Precisávamos da visão feminina sobre essa questão. E ela não está aqui, senhoras e senhores.
Então, o que resta a esta pessoa a não ser ir para o inferno? Por ausência numa questão crucial para a sua existência? Isso é inadmissível. Mas vamos lá. Aqui, o que ele coloca é absoluto. Primeiro, também, né? Não é uma questão do século XIX. Tudo para o Jorge é século XIX. Não é século XIX, Jorge. Isso vale para sempre. Desde que o mundo é mundo, e para sempre vai ser. Essa questão, ele coloca claramente que não existe diferença. Tanto homem como mulher têm direito às mesmas oportunidades. Né? A discriminação, ela foi criada pelo ser humano, pelo homem. Né? Estava até lembrando na semana passada que eu fui dar aula de filosofia lá, que era a parte da Grécia Antiga, que na sociedade minoica, por exemplo, né, que eram os cretenses, né, uma civilização que antecedeu a Grécia Antiga, a sociedade minoica, por exemplo, era considerada uma sociedade matriarcal, porque as mulheres tinham mais proeminência que os homens. Né? Pelos documentos, pelas pinturas, por tudo que já se conseguiu a respeito da civilização minoica, mostra claramente que as mulheres tinham uma representação na sociedade muito, muito presente. Sociedades indígenas, aqui no Brasil também, já foram descobertas sociedades que a mulher, ela tinha, por exemplo, os melhores, os túmulos mais enfeitados, de maior precedência, eram das mulheres, não eram dos homens. Então, existiram sociedades no passado, né, na Mesopotâmia também, há indícios documentais de que a mulher tinha uma participação na sociedade muito forte. Isso na época sumeriana. Então, as mulheres tinham uma participação muito presente na sociedade. O que aconteceu na Mesopotâmia foi que, com as rivalidades, com o crescimento e desenvolvimento das cidades, as rivalidades começaram a surgir, as guerras começaram a acontecer, as formas de governo que eram mais, vamos dizer assim, mais equilibradas, no estilo da democracia ateniense, passaram a ser sociedades autoritárias, sociedades que aí precisavam de um rei, e aí a questão da violência, das guerras, fez com que a participação feminina começasse a ficar restrito ao lar. Então, isso acontecia nas sociedades antigas. Hoje, né, a gente vê que há uma luta grande aí pelas mulheres, mas ainda não é aquilo ideal, né? Porque elas ainda são bastante discriminadas ainda. Mas, o Claudinho, eu coloquei essa pergunta aqui do século XIX, porque quando no século XIX já começa a haver uma revolução de pensamento no mundo, ainda a mulher tinha aquele problema de uma conjectura religiosa. Então, por exemplo, hoje, já a mulher tem alma, isso é garantido por todas as religiões. Mas mesmo ainda hoje, já com alma, no século XXI, entra um problema que já viria na pergunta 818, quer dizer, que você já explicou bem. Mas eu coloquei bem essa pergunta tipo do século XIX, porque era preciso, digamos assim, que o pensamento doutrinário também se coadunasse com a condição evolutiva já nascente do século XIX, revolução industrial, revolução de um pensamento mais, digamos assim, mais materialista, uma quebra da separação bem assim, infelizmente, traumática entre religião e ciência. Quer dizer, a doutrina, que Kardec faz essa pergunta, ele já coloca a doutrina do lado da ciência, ou seja, do mundo material, mostrando que a sua condição de sociedade exige que o feminino e o masculino, a mulher e o homem, tenham a mesma consideração. Por isso que eu considerei que, diante de Deus, essa pergunta é bem interessante, porque ele não pergunta
diante do mundo ou diante da espiritualidade? Porque isso aqui ele já perguntou antes, mas ele coloca, eu acredito, né? É assim que eu sempre entendi, que essa pergunta vem para o século XIX já nessa ruptura da religião, entendeu? Ou seja, ele procura mostrar que a doutrina dos espíritos, ela tem uma religiosidade, ou seja, ela tem uma crença racional do divino, e o divino coloca tanto a mulher como o homem iguais e com os mesmos direitos. Não, tudo bem, mas também ainda cabe no nosso século XXI ainda. Sim, tanto isso que eu te falei. No nosso século, eu acho que cai bem aí, já a pergunta 118, porque aí já, ela, para mim, já é mais atemporal. Mas, levando em conta aí que existe muitos países, a maioria está concentrada no Oriente Médio ou na África, né? E as mulheres não têm direito nenhum ainda. E só mais um adendo, que é muito, tipo assim, um livro que eu já citei, e que vem mostrar, que lá conta a história, por que desse domínio, até ajudando também as histórias que o Claudinho conta aí, a cidade antiga, porque lá ele conta a origem da Grécia e de Roma, as suas leis, que antes lá o costume era muito assim, o costume se fazia a lei, né? E aí vem mostrar esse papel da mulher como tipo sendo abaixo do homem. E lá mostra nisso. É muito interessante e tem a ver com religião também, mas não essa religião de falar que não tem alma, de cor, mas como a religião era praticada antigamente. É muito interessante, a cidade antiga. Vamos embora, Claudinho, para nós não alongarmos no assunto. 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Ou seja, sendo a mulher fisicamente inferior em força física, né, os homens acabaram se impondo sobre ela. Só que força física nos mundos atrasados, né, acaba prevalecendo sobre aqueles que são mais fracos. Nos mundos mais adiantados, né, o que prevalece é o senso moral, independentemente de força física. Mas, infelizmente, é um dos fatores que fez com que a mulher fosse realmente inferiorizada. Já nessa atemporalidade da doutrina e dessa pergunta, você pensa bem, aonde a inferioridade moral da mulher é mais acentuada é aonde ainda a religião, ou seja, digamos assim, uma teocracia, ela é mais forte. Porque aonde ainda existe já uma república ou um parlamentarismo, mesmo ainda com as dificuldades vindo do século passado, do feminino ocupando seus espaços, as mulheres ocupam hoje espaços aonde nunca se imaginaram. Você pensa bem, nós temos, digamos assim, aqui no Brasil, que pouca gente fala, fora Estados Unidos e países que têm uma grande força militar, mas nós temos agora uma única mulher que é piloto de helicóptero de combate. Ela foi formada agora, entendeu? Quer dizer, nós já tínhamos uma força de asa rotativa, mas só conseguimos colocar uma mulher como piloto de combate nesses helicópteros russos que a gente tem aqui. Ela é a primeira mulher brasileira formada em Pirassununga. É Pirassununga, né, o Claudinho, que forma os pilotos, né? Então, você pensa bem, nós estamos no século XXI. Já é uma mulher brasileira, quer dizer, nunca se pensou de uma mulher
E o Brasil foi um dos primeiros países onde a mulher teve direito a voto, né? Se não me engano, foi em 34, se não me engano. E essa questão da inferioridade moral que ele coloca, né, como se fosse uma característica. Ele vem falar que é uma característica dessa inferioridade moral por causa desse domínio das injustiças, né? Porque lá atrás, vamos pensar, quanto mais atrás regredimos na história, a nossa evolução moral era menor. Então a gente não ouvia todos como devia ouvir, saber cada caso. Então a gente colocava como inferior, dominava pela força, e um jeito de demonstrar essa injustiça era você saindo do padrão da sociedade, né? A mulher tinha que ser comportada, tinha que se fizesse qualquer vírgula errada já era uma coisa imoral, porque já... Então, e conforme a gente vai evoluindo na nossa escalada evolutiva, as leis tendem-se a tornar mais justas. Você não precisa ter atos tão mais rebeldes que nem antigamente para ser ouvidos. Então isso é muito importante também nessa questão, porque lá atrás, como a gente tinha uma evolução moral mais baixa, um ato de rebeldia se gerava um pouco mais de violência, ou uma coisa que chamava mais atenção. Hoje em dia, já que a gente consegue ter um pouco mais de empatia, falar assim, então essa briga por igualdade não precisa ser uma coisa tão que leva a atos tão rebeldes. E sabe, Babu, o que eu fico pensando agora em relação à doutrina dos espíritos, do fato dela não ser uma religião, da maneira como se compreende religião, é que nas teocracias que é muito forte no mundo, a mulher é sempre inferior, né? Basta ver nos países islâmicos e tal. Mas ela começou a ser formatada para o nosso mundo ocidental através de uma doutrina que não era nem um pouco machista, que é a doutrina cristã. Por exemplo, tanto é que a mãe de Jesus, vamos dizer assim, a própria doutrina católica teve que criar uma mulher especial. Quer dizer, não poderia ser uma mulher simples, notória tal, que podia ser a mãe de Deus, né? Tinha que ser uma mulher virgem, especial, não sei o que, não sei o que, não sei. Não podia nem ter sexo. E você pensa bem, apesar disso, foi a primeira doutrina religiosa a ter santas mulheres, né? Ao mesmo tempo em que considera a mulher ainda, não tão mais hoje em dia, mas ainda tem nos seus cânones, que a mulher é inferior ao homem. Já a doutrina cristã, já com raiz protestante, coloca realmente a mulher como o pescoço da casa, não a cabeça, né? Eu estava até no estudo lá No Mundo Maior, tem um capítulo lá que fala sobre uma menina, né, que a mãe estava prestes a desencarnar. E, nossa, eu achei, até comentei com o pessoal, falei, isso aqui parece doutrina católica, não parece ser espírito isso aqui. Porque a mãe era costureira, ensinou a filha, que tinha uns 20 e poucos anos também, a costurar, só que não estava dando dinheiro, a mulher estava doente, precisava de remédio, precisava de hospitalização. O que ela foi fazer? Ela foi cantar numa dessas, tipo assim, vamos dizer hoje, casa noturna. Então ela cantava e dançava. E aí ela ganhava um dinheiro a mais para poder bancar o tratamento de saúde da mãe. Mas vamos dizer assim, o enredo todo mostra assim, como no próprio livro mostra a sociedade extremamente machista daquela época, que o fato de uma mulher, uma moça, cantar e dançar era mal vista. E o comentário, né, falando a mãe, falando para a filha, que não sei o que ela tem, a menina com vergonha de dizer que ela cantava e dançava numa casa noturna para a mãe, aí falando, todo um discurso assim que é puramente católico aquilo lá, né? E aí eu fico pensando, o que interessa para os espíritos? Porque aí a moça conheceu um rapaz e pelo que está escrito lá, ela se juntou com o rapaz e estava morando com o rapaz. Nossa, um escândalo, que isso? Não,
tá morando junto com o rapaz, não casou no papel? Não casou? É um absurdo. É isso que o conteúdo da história passa pra gente, isso. Você entendeu? É o que hoje quase muita gente faz. Ninguém casa. O povo se junta. Qual que é o problema? Aí eu fico pensando, o que a espiritualidade está preocupado com um pedaço de papel? Né? O que interessa não é o sentimento, não é as pessoas se respeitar, gostar um do outro, viver junto numa parceria, homem, mulher, não é isso que interessa para o plano espiritual? O que papelzinhos feito no cartório vai mudar alguma coisa? Então, eu até comentei com o pessoal na época, eu falei, isso aqui parece doutrina católica, nada espírita aqui. Então você vê. Senador me dá orgulho. Mas, ô Claudinho, que o André Luiz fala sobre isso, que ele apoia isso, ele fala que tem que casar mesmo? Não dá, ele não toma posição nessa questão, mas todo o palavrório da mulher que estava prestes a desencarnar, né, e todo o comentário do mentor e tudo mais, vai nessa linha de que é algo errado ela ter se juntado com o rapaz, sem ter se casado, né? Então, é isso que eu pensei. Falei, meu, o que o plano espiritual está preocupado se ela passou no cartório e assinou um papel casado? O que é isso? Muda alguma coisa? Esse senador dá orgulho, dá orgulho de ver esse cara. Então você vê que dá a impressão que realmente o texto não é o texto original, parece que foi adulterado mesmo, para dar uma coisa assim bem catolicizada nesse discurso, você entendeu? Então, moral cristã, né? Então a gente fica pensando, pô, mas eu tô lendo realmente uma literatura espírita? Fico na dúvida. Vamos embora. Vai, Jorge. Eu só leio o texto aí. Você lembra qual é o capítulo, Cláudio? Vai dar uma lida? O Mundo Maior, depois você passa no grupo lá. Se eu não me engano, acho que é o capítulo 5. 819. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem é para os trabalhos rudes, por ser o mais forte. A mulher para os trabalhos suaves. E ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. Rapaz, o que é isso? Peraí, deixa eu ver de novo aqui. Para os trabalhos suaves e ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. Cara, caiu essa filha. Rapaz, que pancada. O meu não tá assim não, Jorginho. Como é que tá o seu, então? Só a resposta, tá? Ó. Para assinalar suas funções diferenciadas e particulares, ao homem cabe os trabalhos mais rudes, por ser mais fortes. A mulher, os trabalhos mais leves. E ambos devem se ajudar mutualmente nas provas da vida. Nossa Senhora! Olha, essa tradução dele aí é diferente, porque olha só, olha como é que coloca no letra a mesma coisa, ó. Cabe ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente e suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Quer dizer, é semelhante. Quer dizer, a pessoa acaba de sofrer. Isso é ideia bem de Rustam. É bem ideia de Rustam, que o homem tem que sofrer porque é um pecador. Olha, no original em francês tá também cheio de amargura no finalzinho. Como é que é, Claudinho? É sofrimento mesmo? No original em francês tá provações de uma vida cheia de amarguras. Tá assim mesmo, que é o que tá aqui também. Ou seja, se na leitura literal, sem compreensão aqui, ele está dizendo que a vida na matéria é uma vida de sofrimento. Ué, mas você acha que a vida aqui nesse planeta de provas e expiações é só flores, felicidade, alegrias? Não, mas digamos assim, de crescimento. Ou seja, aqui é uma penitenciária.
Porque você se penitencia, porque por isso que saiu esse nome de penitenciário. Então, Mas não é castigo. aí é aquele negócio. Você encara como sofrimento porque você está vendo como sofrimento, não como crescimento. Depende de como cada um encara a coisa. A filosofia nos ensina que para a sua evolução, o preço que você paga, depois que você evolui e olha para trás, para assim, eu paguei um preço muito barato. Ou seja, ou compensou o preço que você paga, né? Então, mas esse caso, como somos um mundo de prova de expiação muito material, então as lamentações são muito bem maiores, assim, né? Porque está muito ligado à vida material. E aqui nesse caso aqui, ele fala, porque aí a gente tem que fazer aquele contexto histórico para ele falar. E hoje os trabalhos, ainda você tem um trabalho um pouco mais braçal, que realmente cabe a homem, mas antigamente quase tudo era braçal, né? Hoje a Sim, indústria já consegue ser mais automatizado, então os trabalhos não exigem tanto mais, dependendo do trabalho, né? Força braçal, mas sim de inteligência. E as mulheres conseguem ocupar o espaço, deveriam ocupar o espaço de igual para igual, porque a inteligência é igual para todos, tá? E a força brutal lá atrás era mais força braçal. Então, antigamente, era mais comum os homens até trabalhar por causa da força física, mas conforme vai evoluindo, essa força física não é tão usada mais, né? Aí entra mais a força intelectual, aí é igual para antes. Vamos embora, 820, ou o Claudinho vai comentar É ainda? só um último comentário que ele coloca assim, para assinalar funções particulares, ou seja, o fato de homens e mulheres terem funções particulares para cada um não dá o direito do homem dominar a mulher porque ela é mais fraca fisicamente, é isso. Vamos lá, 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. Deus deu a força para proteger o fraco, e não para lhes impor seu domínio. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que deve realizar. Se deu à mulher menos força física, dotou-a ao mesmo tempo de uma maior sensibilidade em relação às delicadezas das funções maternais e à fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. gente, essa resposta aqui, esse adendo de Kardec, ainda é material. Porque na pergunta 200, ou seja, o homem, para o espírito, ele encarna homem e mulher, a sua delicadeza não é do fato dele ser homem ou ser mulher. A delicadeza é um aprendizado do espírito. Ou seja, digamos assim, claro que nessa encarnação, nós três aqui não iremos participar da concepção. Ninguém aqui vai ficar grávido. Mas a delicadeza de trocar uma fralda, dar de mamar, etc e tal, a delicadeza, a gentileza não tem a ver com a questão de você ser masculino ou feminino. A delicadeza é em função do aprendizado do espírito. Por isso que esse adendo é uma colocação, por isso que eu fui, talvez até seja errada a minha interpretação, mas ainda é uma colocação em tese, digamos assim, social de época. Porque você pensa bem, se 201, para o espírito, pouco importa como ele reencarna, pode reencarnar como mulher, Yanomami, africano, não importa. O que ele reencarna o espírito é para aprendizagem. E se ele aprendeu em algumas encarnações ser um homem delicado, firme, gentil, ele pode tomar cuidados da sua prole como se mulher fosse. Ele só não pode parir, porque o físico, nessa encarnação, ele não está dotado dessa organização. Sim, Jorge, mas aí a gente volta lá atrás de novo. Conforme a sociedade evolui desde a época da caverna, ali sempre se dominou mais a força. Você não poder a mulher fazer esses papéis. Então ela tinha que
como ele fala aqui, era mais sensibilizada para cuidar da prole. Já o homem era uma coisa mais brutalizada. Então, cada um tinha seu papel. Conforme a gente vai evoluindo, aí volta. Apesar de estarmos aqui hoje, os corpos masculinos ainda estão mais fortes em questão, em quesito de força com a mulher. Isso é uma coisa que Deus fez porque fez. Aí a gente tem que perguntar para Deus, né? Mas lá atrás tem a sua função. Teve sua função. Por isso que ele fala assim, coube ao homem o trabalho mais forte, porque era o mais forte, mais rude, e a mulher é uma coisa mais sensível, para cuidar da prole e tudo mais. Não que não poderia ser, mas vamos falar assim, o normal era desse jeito, justamente para acompanhar essa evolução nossa. Se daqui a 1000, 2000 anos vai mudar os corpos masculino e feminino, vai ter uma diferença tão brutal de força, aí a gente não sabe dizer. Aí cabe esperar mais um tempinho de evolução para a gente chegar num mundo regenerador, um mundo feliz, para ver se os corpos têm alguma diferença nesse quesito força. Porque, quer verem um exemplo disso, gente? Quando a mãe do Chico Xavier desencarna, o pai dele, o que ele faz com os filhos? Ele começa a colocar os filhos em casa de tias, porque ele não sabia cuidar das crianças. Só quando ele casa pela segunda vez que a esposa fala, vai pegar os teus filhos de volta. Agora, hoje em dia, digamos assim, um homem hoje, né, chefe de família, que se divorcia da mulher e tem guarda compartilhada, ele trabalha e cuida do filho também. Faz a comida, sabe? Quer dizer, esse processo, digamos assim, não de feminização do masculino e nem de masculinização do feminino, mas para que o próprio espírito também fique delicado, que tem uma delicadeza, tem digamos assim, uma questão de aprender as funções num único momento, quer dizer, porque se ele já reencarnou como homem e como mulher, ele sabe cuidar de uma criança, esse espírito já aprendeu que é fazer isso. Então, mas aqui ele coloca regra geral, né? A gente não pode também tornar o que ele está colocando aqui uma coisa absoluta. Tem homens que sabem cuidar de uma criança, às vezes até melhor que mulher, mas isso não é a regra geral. A regra geral, a mulher ela tem uma sensibilidade, uma delicadeza para cuidar de criança melhor do que o homem. O homem não pode ser mãe. Então, isso, o fator físico prepondera na mulher a questão maternal, uma maior delicadeza, sensibilidade do que o homem. Agora, isso, lógico, há exceções. Mas o que ele coloca aqui é regra geral. Não acho que isso aqui também vale só para o século XIX, vale para hoje também. Num mundo muito mais daqui a 5.000 anos, aí como praticamente não houver mais diferença entre homens e mulheres, todo mundo vai ser praticamente igual. No momento atual, existe uma grande diferença. Pelo menos a minha opinião. Na minha percepção. Sou eu, né? Você, Claudinho. 821. As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Ou seja, a mulher, na verdade, ela tem mais importância do que o homem. Porque essa questão de você conceber, né, parir, é uma coisa realmente muito especial, realmente para o espírito. A gente só vai lembrar disso quando a gente for aqui voltar a ser mulher e parir de novo, entendeu? Porque isso é uma questão realmente emocional, psíquica, que só a mulher pode compreender isso, né? O homem... Tem um episódio que fala entre os espartanos e os atenienses, porque é algo assim, às vezes até meio surreal, mas
a sociedade espartana, que era militarista, as mulheres tinham muito mais liberdade que as atenienses da época democrática. Uma coisa assim meio surreal de entender, mas as mulheres atenienses, elas eram extremamente limitadas pelos homens. Já em Esparta, não, as mulheres inclusive participavam de debates públicos, coisa que em Atenas era terminantemente proibido. Uma mulher falar em público era algo extremamente vergonhoso, vexaminoso. Mulher era proibida de falar em público. Em Esparta, não. Elas até participavam dos debates públicos. Aí perguntaram, né, uma mulher, um homem, né, foi um ateniense, né, que eles achavam um absurdo que as mulheres espartanas tinham toda aquela liberdade lá que em Atenas não tinha, né? Um homem espartano perguntou para uma mulher, um homem ateniense perguntou para uma mulher espartana por que a mulher espartana tinha tantas liberdades em Esparta. A resposta da mulher espartana foi simples: porque nós damos a vida aos homens. Uhum. Isso já disse tudo nessa frase. Eu disse tudo. Essa mulher é a filósofa. Vamos lá, gente. 822. Os homens sendo iguais diante da lei de Deus devem ser igualmente diante da lei dos homens? É o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quererias que se vos fizessem. Isso é muito interessante, né? Porque na pergunta, aonde ele coloca, na 917, devido exatamente a essa questão de quebra da doutrina católica no século XIX, ele coloca o seguinte: se a lei de Deus assim o quer, como é que a lei dos homens não segue a lei de Deus, né? E isso eu acho muito inteligente, inclusive da forma como Kardec vai levando para que você chegue à mesma conclusão. Porque a primeira coisa que ele pergunta é diante de Deus. Aí ele fala assim, né? Se os homens serem iguais diante da lei de Deus, devem ser, sim. É o primeiro princípio de uma legislação. Porque a lei divina sobrepõe-se à lei humana. É ela que você vai buscando. Aí a gente percebe como Kardec é muito didático, muito inteligente, junto com os espíritos, inclusive. Ele vai fazendo você pegar a pergunta 817 para unir a 822, porque senão você não consegue entender essa questão. Kardec realmente é uma pessoa muito especial. Então, e esse princípio, né? Esse princípio aqui que eles chamam de regra de ouro, ele não é uma inovação que Jesus colocou, por exemplo, porque nas sociedades mais antigas, no Egito, na Mesopotâmia, essa regra ela era uma regra de convivência entre sociedade. Né? Você não pode viver numa sociedade relativamente que precisava de uma cooperação, naquelas épocas que eram cidades-estado. Você não podia ter uma sociedade que convivesse em harmonia se as pessoas não respeitassem umas às outras conforme, né, quereriam que fossem respeitadas. Então, uma regra que existe desde que o mundo é mundo. O mundo é mundo. Infelizmente, o homem é que não respeita, né? Babu, o teu som tá zerado aí, cara. Opa, agora sim. Vamos embora. 822A. Assim, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? De direito, sim, de funções, não. É preciso que cada um esteja no seu devido lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão.
A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, existem apenas no corpo físico. Uma vez os espíritos podem encarnar em um ou outro. Não há diferença entre eles nesses aspectos e, consequentemente, devem desfrutar dos mesmos direitos. Alguém quer falar? Olha, eu entendo que esse capítulo ele coloca de maneira muito junta com o sexo dos espíritos nas perguntas 200 em diante. Mas quando ele fala de direitos e de funções, é um negócio interessante, porque Emmanuel também tem a mesma opinião. Ele considera que o direito entre digamos assim, as posições devem ser iguais, mas a mulher ele coloca também no interior, tanto é que tem muita mulher espírita que critica Emmanuel por considerá-lo um espírito machista. Eu acho que não é essa consideração que a gente deve entender aqui, porque hoje, digamos assim, em funções de uso de inteligência, a mulher é tão capaz quanto o homem. Por exemplo, assim, eu não sei quando foi que a primeira mulher no Brasil conseguiu ganhar ter o direito de manejar um carro, ou seja, dirigir, guiar, ganhar sua carteira de habilitação. Isso aí eu não sei. Mas você pensa bem, antigamente você não permitiria que uma mulher dirigisse. Hoje existem mulheres, desde motorista de caminhão. Aliás, gente, só um parênteses aqui. Ali na Lúcio Malta, antigamente, tinha uma roseira. Era um depósito da onde vinham os caminhões para botar as sacas de arroz, para eles serem divididos, né, comprados, para irem para as arrozeiras fazer o ensaque. E chegou um cara da Bahia, com uma puta de uma carreta, cara. E, Babu, Claudinho, você conhece ali a Lúcio Malta. O cara não conseguiu colocar o caminhão e dar ré e entrar na arrozeira, porque a rua é estreita. Saiu uma mulherzinha de lá e falou assim, olha, me dá a chave, porque sou eu que faço isso. O cara não acreditou que a mulher ia colocar o caminhão, bicho. Ela entrou naquela carreta de 8 eixos ali, acertou o caminhão e entrou. O cara ficou com o queixo na boca. O queixo no peito, melhor dizendo. O cara não acreditou que a mulher ia... E ela falou o seguinte, ó, me dê a chave porque eu sempre sou quem manobra. Quer dizer, ela tem a mesma função, ela pode dirigir uma carreta hoje. Então, aqui que eu acho um pouco complicado, é de direito correto, mas função, qual seria a função que uma mulher não poderia gerir? Talvez aquela que colocasse ela grávida ou não em risco, né? Talvez fosse isso. Aqui eu entendo que há mais essa coisa do exterior e interior, é mais de uma... A gente vai precisar progredir um pouco mais. Porque, vamos falar assim, as primeiras educações, não estou falando que vai ser só professora, mas pode ser alguma coisa também relacionada a direitos, assim. Essa sensibilidade maior da mulher e até ter mais paciência para poder ensinar as pessoas. E se colocar no lugar dessa sensibilidade que os espíritos deixam aqui nas outras perguntas, né? Então a mulher tem muito essa coisa de ser sensível, de saber ensinar. Então, num futuro, espero que seja um pouco mais próximo, né? Onde a moral, esses ensinamentos vão ter maior peso. Então, é mais fácil uma mulher, não que tenha homens que não possam ter esse tipo de sensibilidade e consigam transmitir, mas é muito mais a mulher do que o próprio homem. E o homem cuidar dessa coisa mais exterior no sentido de coisa física mesmo, mas da mulher para esse desdobrar, tipo, que
não só os primeiros ensinamentos, mas as coisas regidas a leis também, né? As mulheres têm mais Sim. essa noção de empatia, de se colocar no lugar do outro, por enquanto, né? O homem é uma coisa mais Eu acho que aqui sim ele está fazendo uma menção específica ao século XIX mesmo. Porque naquela época a mulher não podia trabalhar, até pouco tempo atrás, a mulher também aqui no Brasil não podia trabalhar, né? Então, Sim. aqui eu acho que ele faz uma adaptação em função da sociedade que existia naquela época. Mas não significa que a mulher ela tenha que ser eternamente uma mulher do lar, como se falava antigamente, e o homem trabalhar fora, só o homem trabalhar fora. Então, hoje a gente está num nível da sociedade que a mulher pode exercer funções tanto quanto os homens. Faz parte da evolução da sociedade. Pensar o contrário seria um absurdo. Achar que o espírito da verdade falaria algo desse nível seria um absurdo. Seria negar a evolução Sim. da sociedade. Né? Então, aqui ele faz uma menção a especificamente realmente aquela época. Isso não significa que isso não possa ser mudado pelos costumes da sociedade. Então, isso aqui, pelo menos eu vejo dessa forma, essa resposta. Não, está certinho, Claudinho. Eu vejo bem que esse tópico do capítulo 9 ele é bem colocado espiritualmente e materialmente também, porque a doutrina dos espíritos ela veio para criar uma discussão de um novo olhar sobre sociedade. Ou seja, tem que colocar em xeque, digamos assim, o status comum para que se olhe, como você falou, o avanço espiritual, espírito social, dentro do espírito, influenciando na sociedade, como a sociedade obrigando o espírito a criar novos modelos de pensamento. Vá, senador. Então, vamos lá. Item 7. Igualdade perante o túmulo. 823. De onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres? Derradeiro ato de orgulho. E que, gente, graças a Deus, está acabando devido à falta de dinheiro. Sabe quanto custa aqui em Jacareí para você ter direito a ter um túmulo? Jorginho já está se preocupando com isso aí já. Tô vendo. Mas eu não me preocupo porque eu já pago um Campo Santo, né? Todo mês pago o meu multo funerário, que já é caro pra caramba, e, e já tenho um túmulo, né? Que na época custou R$ 500, na época. Mas eu fiquei sabendo do amigo nosso que tem um familiar que tá meio ruim. Eles foram aqui no nosso cemitério, Parque das Flores, aqui no Parque Santo Antônio, custa 10 mil reais. Porque hoje a prefeitura, eu não sei aí em São José, mas no nosso cemitérios aqui agora, eles existem os columbares. Já ouviu falar de columbar? Que é um tipo cheio de gavetas. Você não é dono da gaveta. O apartamento de quem já morreu. Exato. O condomínio funerário. Então, você paga apenas a taxa de enterro, mas ele não é seu. Você, daqui a 5 anos, você tem que arrancar os restos dali, né? Mas se você quiser ter um jazigo, você tem que pagar 10 mil reais. E tem umas leis que agora te obrigam a colocar um tubo para que o necrochorume não caia no lençol freático, tem um monte de coisa. Por isso que fica caro. Quer dizer, hoje esse orgulho já não vai ter mais. Eu já falei que eu quero ser cremado e que pegar cinza pode largar em qualquer canto. Só não vai deixar em casa de enfeite na prateleira. Só pode botar fogo e cheiro, levar, pode jogar onde vocês quiserem, não precisa ser no mar, não precisa... Pode ser na árvore da esquina. Só não vai deixar o resto que sobrou do corpo na estante, olhando aquela urna. Deixa o cheiro levar.
Aqui em São José tem o cemitério municipal, e dentro do cemitério municipal, não sei se vocês sabem, tem uma área chamada de Santíssimo. É uma área reservada dentro do cemitério, aqui no centro da cidade. É uma área que pertence à Igreja Católica. Essa área do Santíssimo, ele é adquirido pelas pessoas que trabalharam na igreja, porque minhas tias que trabalhavam na igreja, elas conseguiram um jazigo na área do Santíssimo. Só padres, só membros da igreja são enterrados na área do Santíssimo. E quem trabalhou na Igreja Católica. Então, quem não é clero, quem não é do clero, mas desempenhou trabalhos na igreja, consegue também, dependendo do caso, consegue também um pedacinho de terra ali. Para você ser enterrado na área pública do cemitério, praticamente não tem custo nenhum. Para você ser enterrado na área do Santíssimo, você paga condomínio, você sabia? Condomínio do jazigo, para a igreja. Até falei, nossa, custa caro ir para o céu, hein? Meu Deus. Agora, Claudinho, você já não tem um espaço ali, porque você é o infiel no meio dos seus. Então você vira, nada de ficar com esses negócios luxuosos aí, porque é tudo orgulho, pessoal. Agora, gente, o dia que vocês forem a São Paulo, vão ali na Rubem Berta, conhecer o cemitério do Araçá. Aí vocês vão ver que beleza de arte que existe naquele cemitério. Eu ia sempre lá só para ver os túmulos. Tem do Nilo Peçanha, de governador, de gente rica, mas os túmulos são realmente, tem estátua de bronze, tem anjos que saem assim do túmulo. Cara, maravilhoso. Leia de novo a resposta aí, Jorginho. Tem umas coisas assim muito estranhas. Não sei, eu não lembro se vocês viram. Tempo atrás passou uma reportagem de acho que um mafioso que foi enterrado no Vaticano, numa área lá reservada para os papas, uma coisa assim. O que uma pessoa vai ser enterrada numa área da igreja? O que essa pessoa acha? Que ela vai para o céu? Porque ela está lá numa área da igreja? Olha a mentalidade desse povo. Por isso que chega lá do outro lado, o pessoal chega lá do outro lado, o povo se revolta. Porque acha que porque aqui na Terra viveu, na igreja, foi padre, foi bispo, foi não sei o quê, acha que tem privilégio. É um negócio assim, surreal. Surreal mesmo. 823A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres frequentemente não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não pelo próprio falecido. O orgulho dos parentes que querem se glorificar a si mesmo. Sim, não é sempre pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É por amor próprio e pelo mundo, para ostentar sua riqueza. Creis que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele não pode colocar senão uma flor sobre sua tumba? Creis que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra? Isso é verdade mesmo, cara, porque, você pensa bem, fora o Jorjão que ia lá ver, digamos assim, as estátuas de bronze, mas linda, assinada por escultores, gente. Tanto é que é um cemitério tombado pelo patrimônio, porque tem esculturas de gente importante. Agora, fica lá no tempo. Só vão lá visitar no dia 2 de novembro, dia dos finados, enche de flores lá. E eu, graças a Deus, gosto muito do dia de finados, porque tem bastante orquídea. Jorginho, esse Jorginho, rato de cemitério, hein? Vai tudo quando é 2 de final. Já vai ser mais uma colocação do meu nome, Jorginho Candelo, rato de cemitério. Meu Deus do céu, cada dia que passa... Ratão de cemitério. Jorginho vai nos enterros só para ficar ali trocando ideia, só para ver só o pessoal.
Agora, uma coisa é ruim, gente, precisa melhorar. Vamos fazer uma campanha. Aquele cafezinho que serve no velório, pelo amor de Jesus, hein, cara? Podia dar uma melhorada. Jorginho já está socializando com o pessoal do cemitério. E quando for a vez dele, ele já está familiarizado com o local. Vamos para a nossa pergunta 824. Reprovais de modo absoluto a pompas dos funerais? Não. Quando honra a memória de homem de bem, é justa e um bom exemplo. O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam definitivamente todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar sua memória nos monumentos grandiosos. O tempo os destruirá, como corpos. Assim quer a natureza. A lembrança de suas boas e más ações será menos duradoura do que seu túmulo. A pompa dos funerais não o limpará de suas torpezas e não fará subir um só degrau na hierarquia espiritual. Tudo que nós falamos aí de orgulho, de ser enterrado no Vaticano, no Santíssimo, no cemitério que o Jorginho ia lá pegar as estátuas e as orquídeas lá, não serve para nada. Como é que chamava mesmo aquele cara que era estilista? Ele ia no cemitério para roubar vaso? Ronaldo Esper. Ronaldo Esper. Jorginho, o que você anda fazendo aí nos cemitérios, cara? Você anda aí surrupiando vaso de túmulo, cara? Mas é como eu te falei, Cláudio, já não existe mais dinheiro para isso, porque antes era bronze. Hoje bronze está caro, meu filho. Hoje é só velhinha. A velhinha é de R$1,99, aquele sebinho misturado que o pessoal pega na raspa do coisa. Tá ruim, cara. Mas o Cláudio tem razão. E o Babu já está saindo bem. No futuro, pelo que eu fiquei sabendo lá, os cemitérios não terão mais condições de existirem devido ao lençol freático. Já tá existindo bastante, como é que chama? Bastante poluição, porque é muito necro-showroom, realmente. Então, o futuro vai ser realmente a cremação. Pelo espaço, que quase já não tem em cidade, né? E o seguinte é em função de encontrar pela CETESB um espaço onde o necro-showroom em quantidade não polua o lençol freático. Então, mas essa de cremação é uma coisa antiquíssima. Se você ler, por exemplo, na Ilíada, lá é colocado todos os soldados combatentes que morriam na batalha, eles queimavam. É justamente por isso. Coisa. Você faz isso, né? Na Roma antiga, eles queimavam para depois enterrar os ossos apenas. É justamente por isso. É uma coisa que veio com o cristianismo, isso parece. Né? Não estudei o assunto, mas dá a impressão que esse negócio de enterrar veio com o cristianismo. Vai adentrar capítulo novo, vamos parar hoje. O que vocês acham? Olha, eu pararia, porque a gente já entraria um capítulo inteiro, são 8 e 6. Tem 2 notinhas de rodapé aqui que eu esqueci de ler, viu? Então leia rodapé. Fica mais atento aí, meu filho, o que é isso? É a idade, Jorginho, e não tá querendo assumir, porque ele tá indo pro seu time. Tem uma notinha de rodapé que é da pergunta 822A, que é sobre a igualdade de direitos entre homem e mulher. Aí ele fala o seguinte: há mais de 100 anos, este livro indicava a solução exata do problema feminino, igualdade de direitos e diversidade de funções. Marido e mulher não são senhor e escrava, mas companheiros que desempenham uma tarefa comum, com a mesma responsabilidade pela sua realização. O feminismo adquire um novo aspecto à luz desse princípio. A mulher não deve ser a imitadora
e a competidora do homem, mas a sua companheira de vida, ambos mutuamente se complementando na manutenção do lar, que é a célula básica da estrutura social. Esse é o tio-avô do Babu falando, hein? Você viu? O cara já... Agora, modéstia à parte entre nós três aqui, nós nem ouvimos, porque o Claudinho passou en passant, mas nós três já pensamos assim, sem copiar o Herculano Pires. Nós e Herculano Pires estamos assim agora, tá vendo? O nosso pensamento já está atingindo esse nível. Modéstia à parte, certo? Claro, com as suas devidas vibrações e tal, mas você viu que o nosso conjunto de pensamento chegou ali nos pés do homem. Bom, é uma questão até lógica, né, de evolução da sociedade, né? Se você pensar numa sociedade eternamente onde o homem é superior e a mulher é inferior, isso aí é uma sociedade que vai fadar a extinção. Mas, mas aí você pensa bem, esse adeno, ele está só colocado, se nós olharmos em outras traduções, principalmente do Guilherme Ribeiro, não teria isso. É porque o nosso amigo Herculano, ele já tentava demonstrar o progresso socioespiritual que a doutrina já fazia. Quer dizer, esse pensamento dele é o lógico. Por exemplo, o Guilherme Ribeiro, ele já era mais especificamente, não só de transliterar a tradução, mas ainda era ligado um pouco a essa coisa da religião. Mas você pensa bem, só o Herculano faria esse toque de mostrar isso nos anos 70, né? Dizer assim, olha, gente, a doutrina espírita já está, ó, tem que pensar, quer dizer, nós... diferentes. É que o Herculano também tinha todo um posicionamento filosófico, né? Não era religioso, não era aquele estilo piedoso de católico. Então ele já era mais filosófico, ele era um pouco mais racional, um pouco mais, né, uma visão um pouquinho mais ampla das coisas. E aí ele coloca essas coisas dele que no espiritismo hoje, muitas vezes, algumas pessoas ficam escandalizadas, né? Uma certa pessoa veio falar para mim assim, nossa, você já leu os livros do Herculano? Nossa, ele é muito radical, né? É bem isso. É aquele tipo de pessoa que deve rezar o terço todo dia. Né? Então, nem falei nada. Deixa quieto. Tem uma outra notinha de rodapé que é dessa última questão, 824 também. Ele faz assim: há quem estranhe a existência do túmulo de Allan Kardec no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, visitado pelos espíritas. Outros censuram a visita de espíritas aos túmulos de parentes e amigos. Como se vê, são excessos de zelo que a doutrina não endossa. O túmulo de Kardec, como disse o médium Francisco Cândido Xavier após visitá-lo, é uma mensagem permanente de luz. Quanto aos outros, veja-se o item 323. Nossa, eu nem sabia que o Chico tinha estado na França. Agora que... Pelo que eu lembro de ter lido, ele chegou aí mesmo. Nossa, nunca tinha... Nossa, sinceramente, isso eu não sabia, não. Para mim, a única viagem dele internacional foi quando ele foi convidado pela UCLA, lá na cidade de Califórnia, para fazer uns testes de mediunidade. Eu acho que assim, você ter o túmulo do Kardec lá, desde que não vire tipo uma romaria de gente indo lá rezar e beleza, é apenas, vamos dizer assim, um ponto de referência para mostrar que ali está enterrado o codificador, né? Mas não pode se transformar
uma coisa católica de ficar fazendo romaria, pedidos, acender vela, aí vira palhaçada. Mas você ter o túmulo dele lá. Mas Claudinho, lá na França, no Père Lachaise, seria proibido alguém acender vela, tudo, essa coisa lá. Mas você pensa bem, lá em Uberaba tiveram que fazer uma proteção de vidro para evitar que as pessoas ficassem acendendo vela, fazendo pedido. Lá em Uberaba, o túmulo do Chico Xavier é essa romaria espírita. Pois é. Espírita brasileiro, vou falar para você. É desgraça. Cara, desgraça, o povinho. Não, tanto é que estava ficando assim, até escuro o túmulo. Aí eles fizeram uma proteção transparente em vidro para evitar que acendesse vela no túmulo, porque estava ficando escuro, sabe? O negócio de pedido. Mas ali realmente é uma romaria. Não que o Chico não mereça ter um cuidado, né? Porque o Chico realmente vale a pena, mas ficar uma romaria com essa preocupação do Cláudio, tudo bem. Porque nesse cemitério francês tem várias pessoas importantes que os túmulos são bem visitados, né? E o de Kardec é o que é mais florido, as pessoas vão lá. Eu acho interessante isso, acho bonito. Mas ele é mantido limpo. Aqui de Uberaba, não. Os caras tiveram que fechar o túmulo, quase proibir visita, porque era um tal de acender. Até quem não era espírita ia lá rezar para conseguir bênção. E só tem uma coisa para falar para os senhores aí, que tio avô aí tem um calcanhar de Aquiles tremendo no assunto. Qualquer dia trago para vocês as suas palavras, as interpretações que tinham também, mas vovô também deu umas pisadas na bola de vez em quando em uns assuntos aí. Nem todo mundo é perfeito. Ele não é perfeito, né? Então. O vovô também tinha suas pisadas nos tomates. Babu, você está sendo para nós também um iconoclasta. Quer dizer, a gente começa a elogiar, vamos quebrar essa imagem, porque. Cara, eu já imagino você sendo um bárbaro viking, um bárbaro mongol, entrando nos lugares quebrando estaca. Não, isso aqui é bobagem. Pá, quebraram, não tem que ter dor nenhum. Nossa. Não, o Babu, ele fez parte da tribo dos vândalos. Por onde passava, eles destruíam tudo. Que nada. É que tem até um capítulo do livro do vovô que ele começa a explicar algumas coisas da psicologia na época dele, que é bem atual ainda, né? E ele fala algumas condições de evolução do espírito, que tem que levar em conta. Aí nessa visão dele que ele tenta colocar como espírita, tem um pouco daquilo que ele fala de tempo, de costume, e ele dá nesse assunto ele dá uma pisada na bola. Mas eu tento compreender ele e depois explicarei com detalhes para vocês no nosso encontro aí. Babu, a sua humildade agora me fez arrepiar. Eu tento compreender. Olha, meu Claudinho, rapaz, eu não chegaria nem a tanto, cara. Babu, só por essa você fará a prece, hein? Era a Amandinha, que isso?